E este é o descanso das abelhas. Boa tarde a quem nos ouve, boa tarde Liliana, boa tarde Dinarte. O último abelhas do mês de abril, águas mil. Parece que no dia do trabalhador também vamos ter águas mil para regar os pimpilros. Liliana, como é que passaste a pretérita semana? Bem, antes de mais, boa tarde, senhores ouvintes, e boa tarde, Sarinha. Eu não percebi bem o que é que tu disseste. O que é que vais lavar? No dia 1 de maio estão a prever chuva para lavar Ok. os pimpilros. São aquelas flores amarelinhas que se faziam os colares, ainda se fazem. Os colares do dia do trabalhador. Uhum. Tá bem, era só que eu não tinha percebido. Eu sei que. Já não sei o que é que ia dizer, mas pronto, dizer que está tudo bem, que hoje foi mais um dia de trabalho, estamos a acabar o mês de abril, que é um dos meus meses favoritos, até porque nasci nesse mês. É verdade, tu disseste, já falámos Já sobre fiz, isso. não, não, Já não, falámos não precisa sobre estar isso. constantemente a dizer o quanto eu Tu sou é mais que, tu é velha que que tu. disseste, tu é que tinhas feito anos em abril e também não disse É que era 7 anos verdade. mais nova que tu, mas Mas se eu bem gosto, que isto. mas eu gosto muito, muito do mês de Abril e gosto muito, muito do mês de Novembro, isso é importante. Mas acho que quase toda a gente, porque são meses de mudança da época, não é? Hoje tivemos então, se é que me deixas começar ou não, mas o apagão, está tudo apagado. Não sei se te lembras, já há muitos anos houve um apagão, mas só em metade de Portugal, acho que não foi Portugal inteiro, fui aí do Ribatejo para Sul e a causa, lembras-te qual foi? Não, se calhar não davas que é por Portugal. Foi. Foi uma cegonha, coitada da cegonha, deve ter ficado Deve ter assadinha. morrido, não é? Mas foi o bico de uma cegonha Coitado do num, bicho. num gerador ou num poste de alta tensão, não sei o quê. Agora, eu lembro-me do Herman José gozar que Portugal tinha sido lixado por um bico Literalmente. de uma cegonha. Da vossa ganha. Mas, Neste caso, não me parece que tinha sido o bico de uma cegonha, mas tinha piada que fosse, que tivesse, ia saber, qual cyber-ataque qualquer, qual, olha, mas estão ali a dizer que foi causado por um fenómeno atmosférico raro, também já puseram chamado Putin. pois, também já puseram essa hipótese, mas se fosse assim, não seria só ali, naqueles três, o fenómeno raro só atingiria aquela parte geográfica, não atingiria, o fenómeno raro só foi só ali. Pô, não sei, mas seja como for, dizer que estou disponível para quem tem, particularmente Teslas, estou disponível para alugar o meu carro que é a gasóleo, um carro velho, estou disponível para alugá-lo por 100 euros a hora, porque acho que será uma honra. Desculpa-me, eu tenho um 205/91, O teu o ainda é teu só mais tem velho, dois o teu lugares. é mais velho que o O meu. teu, e o teu só tem 2 lugares. O Peugeot 205 tem 5 lugares e com jeitinho ainda leva É, mais alguém na bagageira. mas o meu, e Desde posso que- levar um monte de gente na Também é bagageira, verdade, também essa é é a parte verdade. positiva, Também é leva um verdade. montão de Mas tinhas de gente. pôr uma placa atrás de transporte de Sim. mais vivos. Tinhas de pôr. Não, O mas teu tem o aqueles meu é banquinhos comercial, laterais. tem. Portanto, Tem. eu posso levar ali uma equipa de futebol Então pronto, atrás pronto. Arrest my e case. Tu alugas por posso. 100 euros a hora e eu alugo o Mas meu mas Peugeot eu por 100 euros acredito à meia a hora. meia hora. Não, mas é que isto foi de facto muito, muito Não, complicado nós para estamos aqui a Portugal e brincar e vamos Espanha. brincar porque brincando é que também sabemos levar a vida, porque a vida não tem que ser levada tão a sério porque as coisas vão acontecer na mesma. Agora, pelo amor de Deus, deixem o papel higiênico em paz. Sim, não percebi novamente. É mesmo verdade, as pessoas fizeram uma corrida ao Fizeram uma papel corrida, higiênico. não sei se só o papel higiênico, fizeram uma corrida aos bens essenciais. Águas, recebi fotografias, vi na televisão, carregarem aqueles que Mas agora já acho que nem ainda são. está resolvido. Pois, mas nem sequer são aqueles garrafões de 5 litros. Tu sabes que agora já nem há de 5 litros, são 6, 7. Não sei. Daqui a dias é 10 litros, a pessoa leva aquilo às costas. Tem que ir buscar o Obelix para nos transportar. O Obelix não, sim, o É o Obelix. Obelix, O é o Obelix Obelix. para nos transportar a água. Mas Eu muito foi, gostava do foi. Obelix quando era miúda. Eu ainda há dias estive a ver o Obelix os Jogos Olímpicos. Era giro. Participou o Michael Schumacher a conduzir uns cavalos. É Pá, verdade, que é tão feito giro. dele? Michael Schumacher. Isso está em coma, não é? Não, não Não está em está. Ele teve coma. em coma Ah, bastante tempo, mas já não está. Tanto que ele mas assistia ao ficou casamento. tetraplégico, não ficou? Ninguém sabe bem como é que ele Ok. ficou. Ele desapareceu mesmo, Ele não? desapareceu mesmo de circulação e a mulher, Corina Schumacher, que tem dedicado a sua vida a cuidar dele, tem feito um excelente trabalho no sentido de preservar a sua imagem, porque a filha dele casou não tem muito tempo, e ele foi ao casamento da filha. Mas foram muitos convidados, só que foram terminantemente proibidos de tirar fotografias, os telemóveis foram confiscados, tudo o que foram registados, não houve fotos. E agora, esta semana ou semana passada, porque eu sigo um pouco da história dele e da vida dele, porque eu sempre gostei muito, agora não, depois que me o Ayrton Senna, se bem que o Schumacher é contemporâneo e um pouco a seguir, eu ainda vi um pouco a seguir, mas depois deixei de, perdeu a piada. Mas Schumacher viajou da Alemanha,
para a Suíça para assistir ao nascimento da neta. Ou seja, a tal filha, que ele foi ao Sim, casamento, já sim. teve uma filha. E ele foi para ver a neta. Portanto, eu penso, Pressupõe-se que esteja lúcido, não é? supõe-se que Pelo menos minimamente lúcido. minimamente lúcido, porque o acidente foi mesmo Sim, sim, na sim. cabeça. O acidente foi, a parte mais afetada foi a cabeça. Porque não sei se te lembras, ele estava a esquiar com uma GoPro, que é só aquelas máquinas que eles põem nos capacetes de filmar, e ele nem ia muito depressa, ele já estava a É a travar. forma como caiu. Foi a forma como caiu, bateu com a cabeça numa pedra e a GoPro enfiou-se na cabeça. Há acidentes horríveis, não é? Pois é, há Não, acidentes aqui é lobo estúpidos. frontal, quer dizer. Exatamente, são acidentes estúpidos. Mas Michael Schumacher está muito bem tratado, mas também estima-se que já foram gastos 17 milhões de euros nos tratamentos dele. Mas pronto, tem dinheiro para o fazer. Mas tem dinheiro para fazer, obviamente que é bom que o façam, e eu admiro a sua mulher, a Corina Schumacher, não é que não sei onde é Catulá e o Catulá, que não há conhecido nenhum, Arena? mas o trabalho que tem feito, e não obstante terem todas as condições e todos os meios de ajuda como um mortal não tem, a verdade é que não o deixou, como já aconteceu aí com muita gente, e tem feito um excelente trabalho na preservação da sua vida privada. Isso é notável. É caso para dizer, se quiserem, bem, também ela tem os milhões e milhões para cuidar disso, mas se quiser, conseguimos desaparecer da vida pública. Aquilo é um Sim. verdadeiro direto ao esquecimento. Sim, é um apagão, não é? Mas É um apagão, é um exato. apagão. Ele teve um apagão durante uns meses, sim. Teve. Não, eu não imagino o que é que seja o sofrimento de uma família numa situação dessas que não sabem o que é que vai acontecer. Sim, exato. E naturalmente o caso dele é um caso que chama muita atenção por ser uma pessoa, pronto, que é quem Mediático. é, por ser quem é, mas isso é a vida de muita gente todos os dias, não é? Também é preciso que se diga isso. Por isso, exatamente, era por isso que eu estava a enaltecer o trabalho da mulher dele, mas também de muitas mulheres e maridos e filhos Que e cuidam, irmãos não é? que cuidam de pessoas em condições Sim, sim, muito é muito mais difícil. precárias e sem, Sim, sem sim. milhões, só com centenas, às vezes só com dezenas. E ainda assim fazem um trabalho louvável. Não falo daquelas pessoas que simplesmente tratam geralmente os doentes são mais idosos, depois podem deixar de ser, mas geralmente são, e que vão cuidar dos velhinhos para eles ficarem com as casas. Isso aí já não acho assim tão altruísta, mas pronto. Mas eu queria voltar ao apagão e fazer, Volta, volta, fazer volta. aqui uma reflexão contigo. A Ursula von der Leyen hoje, através do site da Comissão Europeia, diz que está muito preocupada com o que está a passar na Península Ibérica e que, portanto, já contactou o, o Sanches para estar constantemente, ou pelo menos sempre, a par da situação da Península Ibérica. E então não contactou o Montenegro? Pois, que é por cima da família dela, família política. O que me leva a perguntar, por carga d'água, com o Sanches, que até é um rapaz jeitoso, por carga d'água é que ele há de responder por Portugal. Nós ainda somos um país, não precisamos que Espanha fale por nós. E, portanto, ver a Ursula von der Leyen cada vez mais me lembra alguém histérico, com graves problemas de saúde mental. Não, sério, porque repara, a Ursula von der Leyen tem sido um desastre para a União Europeia. Começou relativamente bem na questão da Ucrânia, foi desaparecendo até a sua significância. E neste momento, aliás, isso foi até visível quando foi agora o funeral do Papa. Ela e a Presidente do Parlamento Europeu ficaram, pá, aí, no fim daquilo tudo, ninguém deu para elas. E por acaso não dão. Eu vi que o nosso Marcelo ficou atrás do Trump. Mas também a Costa. As instituições europeias ficaram no fim da linha. Estava a Úrsula, a Presidente do Parlamento Europeu e o António Costa todos juntos, por esta ordem, não é? Uhum. Mas o nosso Marcelo estava numa zona. Marcelo estava a cuidar do Trump, não Estava a é? Para o cuidar. caso de Estava. desmaiar, não é? Não, eu penso que ele devia estar a fazer carinhos ou umas massagens. Sim, ver se o Trump relaxa, porque o Trump está. E esse sim também está histérico. Aliás, e esse sim também tem certamente problemas mentais. Então agora quer que os navios americanos atravessem o canal do De Suez e do borda, Panamá. de De borda. Bordelix. Ele já tinha dito. Aliás, na verdade, ele queria ficar com o canal do Panamá. Portanto, tinha dito isso, queria explorar. Portanto, ele acha que pode comprar tudo. É. Mas não deixa de ser interessante, ainda a propósito da circunstância do funeral do Papa Francisco, foi interessante ver aquela imagem de Trump a conversar com o Zelensky. É uma imagem fortíssima. Curiosamente, o Trump comete ali uma gafe do ponto de vista gravíssimo, essa gafe do protocolo. Portanto, ele Sim, está de fato, de fato fato azul. azul e era caso para perguntar: não tens um fato preto, não é? Portanto, houve uma série de memes sobre isso Uhum. com o Zelensky.
Mas aquela fotografia é muito, muito forte. Foram 15 minutos, parece que, para acalmar o mundo. Aquela fotografia serviu para acalmar o mundo. E hoje, estranhamente, ao ler as notícias, pronto, americanas, mas acho que também já assim nas notícias portuguesas, o Trump adianta-se a dizer que o Zelensky está preparado para deixar cair a Crimeia. Isto é uma ingerência como nunca vi na vida de um país soberano. Ele é que decide, ele é que vem Ele é que anunciar vem anunciar as as partes, intenções as do. partes de um país que pode ser esquartejado Ah, e oferecido à mas Rússia. então ele continua muito afoito em querer anexar o Canadá como o Sim, sim, 52º sim. Estado. Mas está tudo maluco, Mas ninguém Pedro. quer. Mas está tudo maluco. E a Groenlândia? Quer a Groenlândia para. Mas isso tem a ver com os bens preciosos que existem na Groenlândia, nomeadamente petróleo, Tá bem. naqueles Sim, mares. ele não disse que queria a Somália, ou criou a Exatamente. Benin, ou a República Democrática do Congo. Mas seja como for, só dar esse sintoma interessante no funeral do Papa. Há quem diga que Dizem foi a última. que Diz é o tu. primeiro milagre do Papa Do Papa Francisco. Francisco. Não sei, mas hoje, quando leio aquela notícia, pensei lá se foi um milagre. Mas o mundo está cheio de milagres e, portanto, acreditas em milagres? O que Não são sei se quer ter milagres? esta conversa. Queres ter esta Não, conversa um bocado é deprimida? que isto é demasiado profundo. Para saber se eu acredito em milagres, nós tínhamos que definir o que é um milagre. Mas está definida, é a manifestação de Deus na Terra através, é a bondade de Deus na Terra, não é? A bondade de Deus na Terra é constante, portanto, o milagre é uma exceção. É, É, mas estás-me a entender? não. A manifestação da bondade de Deus na Terra é só tu acordares de manhã e veres o sol ou a Não, chuva não, mas por e conta dares da tua graças a fé, Deus. espera, mas é por conta da tua fé. Por exemplo, tu ficaste curado porque a tua força, a tua fé é tão profunda que Deus te ouviu e te cuidou e Ou fez com então que. é um afeto terceiro face a alguém também. Sim, mas normalmente Daí haver as promessas cumpridas. Agora também, muitas, se não a maior parte das promessas que são cumpridas ou que se cumprem, foi porque um desejo, um sonho, um, um objetivo foi concretizado e foi prometido algo para que esse algo fosse concretizado. Mas isso não serão milagres, pode deixar de ser milagres, pode ser apenas mas a um. partida é a voz de Deus em ti que te ouve e te. Não, se é a voz, não, são os ouvidos de Deus a te ouvirem. Acho que é de um lado para o outro e vice-versa, tá bem? É, É um é diálogo, que tu digamos disseste que assim. era a voz a ouvir, e é um bocado difícil a voz estar a ouvir. Sim, mas é a voz, Ah, a voz, percebeste? não, é no sentido que é uma voz, sim, eu estava a querer dizer que é uma voz que te ouve. Tu achas que ia deixar passar sem gozar? Ah, Sim, claro que não. na verdade, a manifestação de Deus na Terra, esse fenómeno chama-se Epifania, Através não de é? santos, não é? Porque geralmente quem faz os milagres são os santos. Daí, um dos requisitos da beatificação ser a verificação de três milagres, salvo erro. Não sei se são três, mas sei que tem que haver Tem que com haver verificação. qualquer verificação de um milagre certificado, com copyrights reserved. Então, não sei. Para mim, um milagre não será necessariamente, embora também inclua, não será propriamente a manifestação da bondade de Deus na Terra, porque essa é permanente e. Não, não, mas quando digo terá de ser entendido assim, é no sentido em que Deus ouviu-te, a tua prece, o teu pedido, a tua promessa, não é? Porque isto tem retoma, não é só dar. Portanto, Deus dá-te, mas tu também vais cumprir. Portanto, também Deus não é tonto nenhum, tá? Estou a brincar. Mas compreendes, é nesse Mas eu sentido. compreendo, mas a mim um milagre é quando a ciência e a racionalidade humana já não têm capacidade para identificar o que é que ali se passou. E quando a ciência e a racionalidade humana já não têm Não, não, capacidade, não tem que ser milagre, pode simplesmente ser uma coisa que não se consegue explicar para já. está bem, então é um milagre hoje pode não ser um milagre daqui a 20 anos. Pode Não, ser um milagre a prazo. eu não sei dizer isso. Eu acho é que o argumento de que a não explicação deve servir para confirmar um milagre, isso não acho. Mas é assim que eles fazem. Não quer dizer que esteja bem. Olha, vês, falou que só com o de Espanha. Desculpem lá, senhores ouvintes, porque estamos aqui a ver notícias e diz que Ursa, estou a Úrsula, brincar, e disse Ursa. Úrsula,
Ursula von der Leyen. Só falou com o presidente Caso- primeiro-ministro de Espanha. Por acaso, a propósito de Lion, o meu marido levou um saquinho de mini Lions e já morfei aquilo todo. Não se me Ai, estás não a gosto ouvir, muito. não me leves mais chocolates para casa porque eu sou uma chocolatívora e eu como tudo o que for doce como se fosse uma formiga preparando a hibernação, só com o ano inteiro. Olha, falar em hibernação, vamos ter uns poucos hibernados, quase nem dizia, no PS Madeira, não é? Portanto, Ouvi dizer que sim. vamos Estão dizer que todos a sim. meter na toca. Vão sair como aquele urso do meme, todos Estão. despenteados e depois voltam para trás, querem dormir mais um bocadinho. Não, eu acho que o pessoal está cansado, o pessoal está a se resguardar, a se proteger, porque isto não está fácil, não está nada Essa do fácil. cansaço eu consigo compreender. Consigo compreender. Mas são muitos, que não são muitos, mas são três nomes de peso, portanto, Miguel Silva Gouveia, Duarte Caldeira e o Paulo Bruno Ferreira, que se afastam claramente da política autárquica, não é? Por opção. Hum, e pronto, e vamos ver o que é que, quem serão então os candidatos ao Funchal. Vocês já têm candidato no Funchal? Não sei ainda, não te sei dizer como é que vão Ai, pensei que ela ia se funcionar. descair. Não podia descair porque não sei. Não sabes. Podíamos, Mas, vamos mas, mas ver podemos como é. avançar nomes. Achas que vai ser a doutora Cristina Pedra? Tu estás a falar do PSD. Não sei se vai É, mas haver PSD, coligação. CDS, quer dizer. Não, estou a brincar, estou a Liliana, brincar. tu Não, não eu estou a ser falas mal. em Ursula von der Leyen Mas, a falar só de mas, Espanha mas, e não a falar de Portugal, mas porque é devem assim, ter coligados. na Península Ibérica há dois países totalmente independentes, está bem? Mas diz-me uma coisa, achas que não vão coligados? Não te sei dizer. Pá, tudo o que eu dissesse agora seria apenas uma suposição. E Mas nós não vão podemos. coligados para a República Para a agora, República, certo? sim. Isso Foram é feito. coligados anteriormente. A história conta-nos que Vão coligados. a história tende a repetir-se, mas eu também não sou. Quem sou eu para falar ou para Mas vaticinar? não, mas isto é um problema para Santana, porque o presidente Santana, que é militante do CDS, disse com todas as palavrinhas que não queria ir coligado. Eu também já disse isso em 2019 na Ponta de Sol. E foi a partir daí que eu fui escorraçada que nem um cachorro. Atenção, que os cachorros são muito bem tratados na minha casa. Na Ah, minha também. mas isto é uma expressão, é como aquela expressão de que lhe ama o burro e quem lhe apanha a erva, significa que sabe-se lá o que é que vai acontecer. Ah, e foi também esse o motivo que fez-me tornar persona não grata para aquela liderança que depois veio-se a verificar Sim, que, mas que, às que, enfim, vezes não é preciso nada para ser persona não grata. Às vezes basta basta existir, existir. que já entras no horizonte de sentido e já cansas. Hum, o caso das autárquicas, estes nomes, no caso do PS, são nomes de peso e são nomes que eu conheço bem todos eles, até conheço melhor o Duarte, porque trabalhei com o Duarte no Laboratório de Ideias, que ao contrário do que se diz, o Laboratório de Ideias, algumas pessoas já vi isso escrito inclusive na imprensa, o Laboratório de Ideias, era eu a presidente do Laboratório de Ideias. Então, quem é que eles dizem que Já é? apareceu uma vez ou outra que foi o presidente do partido, não é verdade, o Paulo Cafofo, não é verdade, nunca foi. Mas foi um vice-presidente muito ativo. Olha, Razão até Liliana, pelo qual. desculpa. Sim, diz. Vais-me explicar como é que é um laboratório de ideias? Vocês metem a ideia na lamela, na lâmina, depois metem a lamela em cima e Hum, põem a ideia no microscópio? É muito melhor. Como é que é? Não, a sério, foi um projeto muito Vocês metem a interessante. ideia na pipeta Não, e não, deixam fermentar? a gente, por acaso, olha, eu fiz uma coisa muito gira. Deixa-me explicar como nós trabalhávamos. Todos, de 15 em 15 dias, ao sábado, nós juntávamos na Universidade da Madeira quem quisesse podia aparecer. Aliás, chegamos a ter o Coelho do PTP a participar nos nossos trabalhos, a dar ideias, a discutir, Nunca se porque despediu, pois não? na Ok. altura não. Pelo menos no que eu tenha visto, não. E havia outras pessoas que apareciam, que eram improváveis, mas que apareciam. E portanto, nós tínhamos pessoas da sociedade civil, que não há outra sociedade senão a civil, acho eu, a não ser as sociedades anónimas e por aí adiante. Sociedade eclesiástica também, militar. Mas Partido as militar. pessoas ditas normais que gostam de tomar café sem açúcar. Dizem que não. Dizem que quem toma café sem açúcar é psicopata. Eu acho que é precisamente ao contrário. Quem É, estraga assim um café devia apanhar um malhão. é a galinha. Sem ser um malhão, mas e fazíamos esses debates com perspectivas muito diferentes e tínhamos sempre um tema. E desse tema, o que é que nós podíamos fazer? E era muito interessante. Às vezes ficava em zeros, às vezes não chegávamos a acordo. Essa era uma coisa estéril. Não, mas isso significava que tínhamos de trabalhar melhor a ideia.
Isso aqui era um laboratório de ideias. Metia uma ideia na pipeta, ficava a fermentar. Mas dia era 15 mesmo, era um bocado dias, isso. Era, daqui a 15 dias vocês viam se tinha linfócitos, Não, leucócitos, não, mas o que é E. impressionante coli, ou foi a seja, cocó. capacidade, a capacidade de 2 ou 3 daquela altura terem arrebentado com o projeto todo do Partido Socialista. Estamos a falar de um projeto que nasce em 2011 e num espaço de 3, 4 anos rebentaram com tudo É até agora. difícil, tu sabes. Basta ver a implosão de um prédio, seja planeado ou não. Um prédio demora 2, 3 anos a ser, vamos falar de um arranha-céus, a ser levantado e 30 segundos para vir abaixo. Não viste as Torres Gêmeas, por exemplo? Sim, eu É a mesma compreendo coisa. isso, mas seja como for, o Partido Socialista tem um papel fundamental na democracia regional. Penso que Como isto tem o será. CDS também. Como tem o Sim, PSD. mas a dimensão, Sim, a o PS dimensão. sempre foi um partido. Bem, já houve uma altura que não foi, porque em 2011 o CDS era a segunda força da oposição. Sim, vocês tiveram A primeira 7, força da vocês oposição. tiveram 7 e nós tivemos 6, se não me engano. Mas seja como for, o PS historicamente era. Tivemos 11. Não tiveram nada Não, 11, 11 o vosso juízo. Não não tiveram nada. lembro. Eu entrei para o partido em 2012. O resto é história. Sim, mas isto para dizer o quê? Isto são fases e esta machadada, que não é uma machadada, é uma opção, Não me arrasou nada. porque isto não pode continuar assim. Portanto, se a liderança e a direção do partido não vê o que está a passar, é porque estão de facto cegos. Estão de facto cegos. E eu achei piada porque alguns de nós querem participar e não deixam. Outros que podem participar saem. Portanto, Algo se passa. É não se melhor percebe. fazer, não é um laboratório de ideias, é mesmo um cerne de ideias, como tem na Suíça. Ah, De aceleração de partículas. Não, mas isto é preocupante porquê? Porque a esquerda está a desaparecer na Madeira. Está a desaparecer um Partido Comunista já não está na Assembleia, um Bloco Graças de a Esquerda Deus. já não está. Amém. Não, isso não é bom, Sara, não Não, é? eu estou a brincar, Não mas é? foi Oi? isto? É uma porta que se partia, algures, ou porquê, não Não, sei. acho lá que tenha sido isso, que isto já com este apagão eu já fico com medo. Olha, para baixo vamos de escadas. Mas, olha, com este trum, eu distraí-me. Onde é que nós estávamos? Nós estamos a falar das pessoas não perceberem a importância de todas as cores políticas num Parlamento. Sim. Mas eu só queria acabar por dizer uma Uhum. coisa, que é, eu não tenho dúvidas que o PS está a atravessar uma má fase, mas que vai se reerguer e vai conseguir fazer coisas boas. Propósito de reerguer. O que é que tu achaste daquela pouca vergonha no Martim Moniz e na Praça de São Domingos, que o presidente do ERGT, o ex-juiz Fonseca e Silva, foi detido? Ah, O sim, que é que tu sim. achaste dessa... qual é a tua opinião sobre o que não sei se viste, eu por acaso vi, mas sobre o acontecimento, em pleno 25 de Abril. Eu acho que há leis. E eu sou muito legalista e sou muito de seguir regulamentos. Acho que se fazem leis e regulamentos não é para furá-los. Acho que se fazem leis e regulamentos para podermos ter um mínimo de entendimento do que é a convivência social. E, Exatamente. portanto, ver alguém a tentar furar daquela maneira um dia especial como é o 25 de Abril, e ainda bem, acho que a polícia teve muitíssimo bem, e aqui deixo o meu, todo o meu aplauso, não é? À detenção que foi feita. Não foi uma, mas foram diversas, não é? Foram vários. Mas ver um juiz naquela Não figura. é juiz, É agora não é juiz, juiz. perdão. Tu sabes que tudo o que Sim, não te sim, serve para sim. ser juiz, para não serve para ser magistrado, Sim, sim. volta à advocacia. Ele é Eu já, advogado. eu já tive um julgamento em que ele estava do outro lado. Aliás, eu acho que te disse que ele era creepy, que é como quem diz surreal, que ele era por WebEx, ou seja, era à distância, e ele estava lá no seu escritório, e o seu escritório tinha uma bandeira de Portugal de um lado e uma espada do outro. Eu não sei como é que o juiz permitiu que se fizesse um julgamento assim, porque o escritório dele não é uma instituição Claro, pública, não claro. pode ter a bandeira de Portugal sem autorização assim, num estandarte e do outro lado uma espada. Senão eu também levo a panela da cozinha e meto na cabeça. Já que se pode fazer tudo, é o que eu te digo, há para tudo, há magistrados para tudo, há advogados para tudo, mas acho também que a Ordem dos Advogados devia ter mais em atenção a idoneidade de muitos advogados que por aí pululam, sobretudo aqueles que eram magistrados e foram expulsos e voltaram à advocacia. Eu acho que essas pessoas não podiam voltar à Não podiam advocacia estar se não têm com idoneidade. essa forma tão ligeira. Exatamente, Não é? Deviam exatamente. passar. Mas esse problema põe-se também a nível. Já foi contigo que tivemos esta conversa, que é, por exemplo, tu quando estás a tentar entrar para concursos, e aconteceu isso agora na Universidade de Madeira, tá, cá há uma série de concursos para sair, inclusive o meu.
É o meu e de toda a gente, portanto, há diversos concursos de catedrático, de professor associado, depois há os concursos externos, são internacionais. Eu fico espantada de o registro criminal só é pedido na hora de assinar contrato. Ou seja, não serve de exclusão quando tu estás a fazer a A seriação, pré-seleção. né? A seleção e a seriação. Portanto, não podes usar isso. O que me leva à seguinte pergunta: então, se for alguém que, um homicida, um pedófilo, um abusador de menores, ele só fica impedido de assinar contrato na hora do contrato, não devia ser na prova, Eu ou também. pelo menos na submissão da candidatura. Sim, sim. Eu acho que E a deveria ser resposta já que me aí, deram, podia não ser é mais não, liminar. não é não. A resposta que me deram foi que ele já pagou o seu crime, ele tem o direito a concorrer. E eu pensei assim, imaginem isto, claro que estamos a falar de uma universidade, mas imaginem isto numa escola primária. Mas atenção, há sentenças, sobretudo de pedofilia, de Está abuso bem, sexuais, eu dei o exemplo de pedofilia. as Está bem, próprias sentenças excluem a possibilidade da pessoa se candidatar a esses tipos de está bem. Um profissões. pedófilo pode se candidatar a professor universitário. Ponto. Pronto. Um Mas não são pedófilo, mas eu dei crianças. o exemplo do pedófilo, podia dar outro Sim, qualquer. claro. Podia ser Ah, até alguém que tivesse, uns crimes colorinho branco, essas coisas se todas. calhar, se pôs para aí uma bomba numa universidade ou assim. E isto causa-me alguma perplexidade. Eu compreendo a questão da integração. Mas sendo assim, também não estão a ser hipócritas. É porque se a pessoa já se ressocializou e é para isso que serve a pena, porque a pessoa não tem que levar a pena às costas para o resto da vida, sobretudo se for um crime não tão grave assim. Mas a entidade, neste caso a universidade, diz que já ressocializou, para que é que sequer pede o certificado de registro criminal, mesmo na hora do Eu contrato? não Não tinha que sei. pedir. Eu tinha posto o registro criminal, porque somos nós que organizamos as primeiras versões dos editais, depois os juristas veem se está tudo bem. Não sei, faz-me alguma confusão isso. Eu não quero discutir muito essa questão, porque eu tenho que pensar ainda melhor sobre isso, porque eu não tenho a certeza do que é que eu penso sobre isso. É da Eu- mesma eu- forma que eu também não tenho a certeza do que penso sobre milagres. sim, mas eu não sei se um homicida, alguém que, por exemplo, que todos os crimes de sangue são hediondos, mas há deles mais hediondos. E faz-me confusão eu pensar que posso contratar alguém para ficar numa instituição pública, com um dos salários mais bem pagos, isto é mesmo assim, ainda são os dos professores universitários, pelo menos os que estão em fim de carreira, mas não é um mau salário dos professores universitários, comparando com o resto do país, com o resto das profissões. Se faz sentido, ou se é legítimo, a contratação de homicidas, por exemplo. Claro que já não é homicida, já pagou a pena, já não Não, sei. homicídio será sempre. Eu não sei, quer dizer, Simplesmente parece que se apaga. já cumpri foi a pena Eu não sei bem o que pensar sobre isso. É sobre isso e sobre os estrangeiros que acham que a Madeira está à sua mercê. Que é em deles. saldos. Faz-me que parece que está em saldos, percebes? Ai, Eu vim no outro dia, eu estava a contar a Sarinha quando vim para aqui, que eu, como sabe, passo muito tempo a Mexique, então no sábado eu vinha a passar e eu vi uma portuguesa do continente dizer o seguinte: eu não tinha a ideia que os madeirenses eram tão atrasados. Isso irritou-me, não, obviamente. ó, Claro que isto mas não é pode generalizar. Eu sei que nem todos os continentais pensam isto. E eu vi uma outra conversa que foi um estrangeiro que procurou serviços na área jurídica, portanto, na tua área, Uhum. e que começou a desconfiar, de uma procuração que tinha que ser passada, e a Sim. pessoa, o advogado neste caso, triturou a procuração à frente dele e mandou Mas sair. garanto que isso já aconteceu comigo e Parece com que começa a ser. madeirenses. E com madeirenses. Que acham que está. Mas também te garanto, quando entra um estrangeiro no meu escritório, já não fico um pé atrás, eu fico com os dois e fico a fazer o pinho. Eles acham que Porque não têm que pagar impostos, não, eles como a acham que gente. não pagam impostos, eles julgam que é sempre muito caro o serviço cobrado aqui, que estamos a roubar, ou Sim, roubar no sim. sentido lato da palavra, no sentido social da palavra, que estamos a enganar, que somos todos uns aldrabões, que Sim, somos uns sim. latinhos, nos latins e não sei o quê. Para aqui vão-se embora! Não, não, sim, quer dizer, mas não é esse. Porta, é a porta de saída, tchau! Não é isso, não Pai, é já fui isso. tão ofendida, tão ofendida e tão difamada até ao ponto de também que achas crime nas redes sociais. Basta ir já à minha página de política, vais ver lá uma senhora com nome estrangeiro, uma Margaret Fields, que faz um autêntico tratado de difamação e que agora andam fugidos
porque já têm a acusação contra eles, mas não os apanham para lhes comunicar a acusação, porque eles foram acusados, eles vão ao julgamento. E é tudo mentira. E foi também por causa de um documento desse tipo. Sim, mas repara, eu não estou a afirmar, está bem? Eu estou a dizer que eu às vezes não sei muito bem lidar com aquilo que eu acredito e aquilo que me é imposto de fora. Por exemplo, eu acredito que quem é professor é alguém que tem uma ficha limpa. É alguém que ama o conhecimento e ama, acima de tudo, a construção do conhecimento com os mais jovens. É isso que eu entendo que é ser professor. Hum, e eu fico com algumas dúvidas em relação à forma como se está a contratar, a forma como estamos a contratar gente. Só vamos ter coisas aqui, não estou a ver. Sim. Boa. E depois fico com esta dúvida que é a forma como a Madeira neste momento, pelo menos os que vivem cá, não há nativos, ao contrário do que dizem essa gente tonta que chega aqui, que no outro dia também perguntaram-me se eu era nativa, parecia-me dar um par de estalos. Mas eu hoje estou um bocado. Não, mas eu também tive dois casos de neologismo, passamento com turistas. Um roubou-me o lugar, como eu te disse. Sim, do Roubou-me o lugar estacionamento. do estacionamento. Chamei a polícia, mas pronto, o pobre do polícia, que até é muito simpático, que eu conheço, é o Gilberto. O Gilberto Lopes, é quem mandou-me o cumprimento. Que naturalmente não podia fazer nada, que aquilo não era um crime, não era uma infração, era simplesmente um caso crasso de falta de educação, mas eu passei-me. Sim, E eu ainda me também estou um trataram bocado super mal. cansada. Não, passaram poucos dias, estava eu ao pé do meu escritório a carregar ou a descarregar, já não me lembro, porque o meu escritório fica naquela rua dos cafés, logo não consegues passar de carro lá, embora ainda seja do tempo em que passava carro, aliás, do tempo em que passava para cima e para baixo. Mas naturalmente, se eu vou carregar garrafas de água ou resmas, daquelas caixas de cinco resmas, naturalmente que paro mais Claro, perto para da não porta possível carregar as para coisas. descarregar, porque o lugar das cargas e descargas está sempre ocupado e compreende-se, porque não há onde estacionar. E estava lá uma francófona, não sei se era francesa, era francófona. Saia, saia, o que é passar? E saia, o que é passar? Isto, calma, calma. Isto aqui o pessoal espera uns pelos outros. Está a ver que eu estou agora a carregar ou descarregar, já não me lembro. Aguarda aí os cavalitos um bocadinho, ou seja, ela estava a ver um lugar vago no outro lado e queria chegar. Ok. Olha, a Joana, a minha funcionária, ainda faz pior, ainda diz: deixa eu tirar ali uma coisa do porta-bagagens, não tinha nada para tirar. Fui mazinha, como eu. Olá, Joana. Fiz a marcha atrás, quando eu dei para. Já estou habituada a fazer aquela marcha atrás, já faço aquilo quase de olhos fechados. São há décadas a fazer aquela manobra, décadas. E eu já ia no outro lado, não tem um túnel que serve de estacionamento, a senhora ainda estava a chegar ao stop. Ok. Não, E eu mas eu queria pôr as coisas noutros termos, por isso é que eu fui buscar aqueles dois exemplos. E agora com esses exemplos que tu dás, o que é que leva alguém, que foi isso que me chocou, o que é que leva alguém que está em visita à minha terra a achar-se que pode nos chamar de atrasados e nos avaliar como tal? O que é que alguém que decide vir para a minha terra, para a nossa terra, acha que pode? Eu sei que este discurso pode ser um bocado feio. Mas tu não disseste nada. Eu cá dizia. Espera, mas o que é que alguém que chega aqui, que vem pedir ajuda, por exemplo, a um advogado, qual é o direito que tem de considerar que ele está a aldrabar? Não, Portanto, porque qual é o direito que ele pensa que tem para falar contigo como se tu fosses subserviente? Que é geralmente o que acontece. e pronto, eu faço estas perguntas todas porque eu, quando vou para fora, e já tive um gajo mais pobres, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, como todos nós, eu não me ponho a avaliar o caráter dos nativos, não Uhum. é? Daqueles que lá vivem, em função das minhas próprias representações. E, portanto, quando eu vi aquilo da senhora, que até é portuguesa, que devia respeitar os portugueses que Mas era vivem na português do Madeira, quê? Das Avenidas Novas e de Algés? era de Santa Ou Maria da da Feira. Estrela, da Eu não Estrela? sei de onde Ou era era. de Freixo de Espada à Cinta Não, da mas olha, Placa, Cunha? Ou eu coisa por assim do acaso, género? Não? das zonas do país, que eu conheço relativamente bem o país, o sul conheço pior, mas das zonas, eu vivi em Lisboa há 9 anos porque estava a estudar e trabalhei lá, e depois um dia que saí-me disse vou voltar para a Madeira, mas das zonas mais genuínas, de entreajuda e de respeito pela identidade do outro, é de facto a zona do interior. Sim, naturalmente. É Ah, inevitavelmente. Aliás, eu também conheço a zona da Beira Alta, da Beira eu Interior. gosto muito da Beira Baixa. É,
Nem tanto, não conheço nem tanto, mas pronto, já foi A marcado. zona das cerejas, Fundão. Sim, Fundão, Pronto, Manabassa, as cerejas. pronto, eu conheço mais ou menos essa zona. Também é das zonas que eu melhor conheço, porque eu também Castelo gosto muito. Branco. Castelo Branco, Sim. a Bragança, Guarda, Porto Agora, Alegre, aquela zona ali é uma zona que eu gosto bastante também, e vou com alguma frequência. E são aliás, realmente, desculpa interromper, o Fundão tem um dos presidentes de Câmara que mais admiro neste país, fui aquele que é o Paulo Fernandes, que que esteve esteve cá. ali. Ah, Sim. mas acaba, desculpa interromper sem querer. Não, eu queria dizer que realmente é verdade, não podemos estereotipar as pessoas, mas também digo, eu tenho a minha casa na Ponta de Sol para alojamento local, uma das casas, já te explico, um, e há comentários que são perfeitamente dispensáveis, porque aquilo é uma casa antiga, é uma casa rural, e uma das queixas é que tem, e pode parecer uma outra formiga no meio do campo. Oh! Que Opa! horror. Sabes uma coisa que é boa Se ainda para fosse, afastar formigas? não, se ainda fosse um autocarro da Carris e ficava assim espantada, formiga Ah, numa casa de campo. E depois fazem queixas. E estão a pagar uma diária de. Não chega a 80 euros. aí eu ouvi uma muito mais gira. Eu ouvi uma que era areia da Madeira, prega no corpo. Hã? Sim, eu vinha, eu ontem fui correr ali na zona da. É daqui da Ilha da Madeira. É só a nossa, É só. eu penso que é a da Madeira. Estava o Da ilha senhor a dizer mesmo, Ilha assim, da Madeira. a dizer em alto e bom som, no telefone, que isso também é uma coisa linda de saber, toda a gente tem que ouvir as conversas, e eu ia a correr, imagina, que era a Isso é areia. fugir de quem? Ia a correr, só porque eu gosto Então, de correr, ao desculpa, fim cá. do dia. Se me virem a correr, eu estou a fugir de alguém. É Desculpa não, eu lá. gosto de correr assim só de correr. Eu costumo correr pelo menos ali da zona da Praia Formosa até a Câmara de Lobos e venho para trás. Ai, rapariga. É, Pois, de lá para cá, eu até acredito que venhas a fugir. assim. Então o senhor ia para o telefone ali naquela promenade e a dizer em alto e bom som: não, isto é horrível, a praia, a areia da Madeira prega no corpo. E eu pensei: há coisas que eu não gosto quando vou a alguns sítios, mas eu guardo para mim, não digo algo para toda a gente ouvir. Quer dizer, e eu acho que isto Muito é tão menos na. insultuoso. Sabes quem é que está a passar à tua volta? Num instante, levas uma carícia a Sim, alta sim, velocidade sem sim. saberes ler nem escrever. E Ahm, nem sabes porquê. mas porquê que será que as pessoas fazem isto, Sara? Que são umas insatisfeitas. O que eu te queria dizer quando falei da casa do alojamento local? Ah, sim. Era mais ou menos vai bater, vai desembocar tudo no mesmo, que é, provavelmente vivem num sítio sem condições nenhumas, num subúrbio com vista para a cueca do vizinho. E vêm para ali armar-se para que estão no Ritz. Pois. Entendes? Nós temos que ver na perspectiva de coitados, é mesmo, coitadinhos, eles nunca devem ter visto coisa tão boa. E então têm que dizer mal para se sentirem-se valorizados, porque eu já visto que eles terem que voltar para um caixote, para o 13º andar quem sem elevador, com vista para as cuecas do vizinho, e com Não, um tabaco a sair pela sala. Quer dizer, normal, eu fico coitadinhos. espantada com isto, eu fico Coitadinhos. espantada É com esta coitadinho. necessidade de agredir de forma É. tão gratuita. Pá, Ah, só te digo, eu já te disse várias vezes, e esta vai-me acompanhar até a morte ao Alzheimer, até com o Alzheimer ou a morte no Spar, que foi aquela velhinha que provavelmente até já faleceu, que já foi há uns anos, e ela era mesmo velhinha. Eu a passar a Ponta Vec e ela me largar de guarda-chuva. E ri-me tanto. porque é que ela te guarda Isto não chuva? podia ir mais com turistas. E eu compreendo. Isto há Ah, pouco tempo antes da pandemia. Foi no. dê-te mesmo um guarda-chuva. Literalmente. Eu dei o mesmo guarda-chuva e disse um palavrão. Uh, a massa putanesca, só Sim, sem a nesca. Ok? Larga-me com o guarda-chuva, mas eu tinha um impermeável, sobretudo, que era um queixo, porque aquilo era no inverno, era em fevereiro, não senti nada, sim, não senti sim. nada, mas se ela me largasse na cabeça eu ia sentir, mas ela era tão pequenininha, tão encolhidinha que não dava. Mas eu até cheguei, e comecei não fui a rir à gargalhada nem a gozar com a senhora, mas até me deu um certo. Porque percebi a senhora, ela não conseguia ir para casa, porque aquilo estava tão Sim, lotada, sim. aquela ponte, que ela tinha que andar lá quase aos empurrões para chegar a Mas casa. isto não pode ser. Repara, eu estava a contar à Sara também para os senhores ouvintes, partilhar com os senhores ouvintes. Eu no sábado, ao fim do dia, fui andar ali perto do cais, ali naquela zona ali, e vejo um carro com pessoal de leste, claramente pessoal de leste, identificável, entrar quase pelo casa adentro, com o cais do Funchal adentro, com um carro. E aquilo irritou-me, porque estava cheio de gente, agora tinha um carro, não é? E estava com aquelas coisas de aluguer. Hum, É aluguer que se diz, não é? sim. Estou a pensar assim, arrendar sei que são as casas. E eu fiquei toda contente porque estava a vir um carro da polícia e pensei que a polícia vai-lhes multar e vai mandá-los sair dali. Não, a polícia foi à McDonald's. Tem tudo o direito de comer, como toda a gente. Ahm, mas eu acho que a polícia devia andar bem mais na rua do que anda. Daquele caso pedonal.
Estás a falar que eles O entraram cais com o cais mesmo, do carro. sim. O cais do Funchal, o Também, cais, também há ok. tempos filmei, que filmei um carro também de turismo a sair do estacionamento das galerias São Lourenço, sim, são as galerias São Lourenças que ficam na placa central, e a atravessar de carro a placa central e depois saí ao pé da estátua de Zarco, João Zarco. Portanto, ele atravessou de carro a placa Não, central isto toda. está impossível. E, portanto, se o Funchal é isto, meus queridos, eu deixo o Funchal para quem quiser. Mas não é só o Funchal, a Ponta do Sol está igual, não se consegue Não, eu acho que vamos estacionar. criar um movimento para tomar conta do Funchal, já que o PSD não é capaz. E, portanto, a minha sugestão é, não havendo possibilidades de entendimento, eu acho que devemos criar um movimento de cidadãos, e já somos muitos que querem participar, um movimento de cidadãos que se predispõe a tomar conta do Funchal e vamos ter mesmo que tomar conta do E tem Funchal. que ser só o Funchal, não pode haver Não, mais cada um cuida da parceiros. sua terra. Eu sou do Funchal, eu vou cuidar do Funchal. Quando for para tomar conta da Madeira, então a gente vai à presidência do Mas é que eu governo. precisava da tua calma e da tua Minha pedagogia. serenidade, porque senão eu agarro na espada do Templar e corto é só cabeças. Não. Mas isto é um recado mesmo para o PSD do Funchal, que não me parece que esteja a fazer um bom serviço aos funchalenses. Não me parece. Olha, falando da Câmara do Funchal, nem tudo é, Mas, nem bem, tudo não é. acabei. Ai, peço-me Não é só tu desculpa, a malhares no PS e, peço-me portanto, desculpa. Eu portanto, também malhei no PS, tu por acaso hoje não malhaste a ninguém. Fica lá a saber do E, PS. portanto, mas Porque eu já deixei de gastar energia com o PS, por perdido está. não, não está perdido. Eu acho é que, não havendo gente capaz de tomar conta do Funchal, é a altura de os cidadãos tomarem conta do Funchal. E, portanto, a minha sugestão, seja de que maneira for, é criarmos um movimento. Estou a brincar, mas Beligerante, não tanto a brincar quanto possa parecer. um movimento beligerante. Não, não tem que ser Ok. beligerante, porque eu acredito de facto no diálogo e acredito na inteligência. Eu estava para a porrada, sério. Eu não. Sim, E é preciso pôr ordem nisto, é preciso pôr regras porrada mental, nisto. naturalmente. Não, às vezes em Mental, isso é como chamamos meus dedos. Mental mas, 1, mental 2, mental e 3. portanto, Tudo juntos. se nós precisarmos de apoio, vamos te chamar a Serinha, pelo menos para dar umas sugestões, a gente vai Com deixar. certeza. Mas tu nós da Funchal, não tens direitos. Não, senhora, vai para a Ponta de Sol. Conheço o Funchal também muito bem. Não quer saber, não nasceste cá, vais para a Ponta de Sol dar palpetes. Andado ali do Nelly Mendonça. Não interessa, não é preciso nascer, andar na escola aqui, Eu andei na escola aqui. desde a primeira classe. Não. Então, esquece. Ai, Aqui, vê. há regras. Xenófoba. Há regras, não. Xenófoba. Ou então, Outra vez vítima de bullying. Quando eu vim para aqui estudar para aquela escola que chamam da pele, depois então eu fui para a cabeça. Estive na pele e depois fui para a cabeça. não, não, Só tive na exatamente, tem que ser um escola ano. pública, só Eu só escola tive um ano pública. na pele. Vamos fazer requisitos para entrar no Tive movimento. bullying para caneco só enquanto eu vinha da Ponta de Sol. Muitos deles viviam em caixotes arrendados e eu, graças a Deus, tinha a minha casinha. Mas achas boa ideia fazer uma lista de cidadãos que estejam disponíveis para ingressar no movimento? Mas é uma lista de esquerda, portanto, só se tu te converteres. Tá, primeiro, desculpa, isso já é muita exclusão. Primeiro, sou excluída porque não sou da cidade. E porque não andaste na escola primária? E depois, não andei na escola primária, rapariga, isso foi uma pequena Disseste que não tinhas educada. andado na escola primária Andei na Ponta de aqui. Sol. Não conta. Ai. Não conta. Não andei aqui na escola, a não ser no secundário. Até E Câmara de agora, Lobos nós se- aceitamos. Mais a Câmara de Lobos para lá não aceitamos. Centro-direita. Também aceitamos até o Caniço. Caniço para cá, então podem vir. Aliás, eu acho que devíamos anexar Isso é de o uma... Caniço e a Câmara de Estás Lobos. muito trampista hoje, não Estou um estás? bocadinho, estou a brincar. Achas Mas um eu acho que não bocado podemos trampista? levar isto tão a sério. Pois, eu acho que também Não, é mais vão Putin. A exigir, anexação tem sido vão mais. exigir também os ilhosos da Ribeira dos Correios também. Sabes o que são ilhosos? São aqueles peixinhos nojentos das ribeiras. Então não queremos Câmara de Lobos. São nojentos, tem os peixes. São nojentos, não sei, acho que Não há não. peixes nojentos. O peixe-gata, por exemplo, do mais nojento cá, as tainhas, que são aquelas que andam aí na ponta da ribeira. Eu lembro dos rapazes irem pescar tainhas, não sei o que faziam com elas, mas. Depois tiram o de bolho Ai, não quero ouvir a conversa. e depois fritam aquilo, depois de ser bem frito, aquilo mata a peixeirada toda, mas lá que é um peixe nojento é. Aliás, o porco, para quem o consome, não é um bicho muito higiênico. É inteligente, mas não é muito higiênico. Mas Não qual é o tem- bicho que é higiênico? E até nós que temos a mania que somos higiênicos, não Os somos? gatos, eles tomam banho, eles lambem-se todos. Sim, os gatos por acaso têm essa paranoia. Os coelhos. Bom, mas então fica Os aprovada, filhos. fica aprovada a minha ideia de Tu uma. excluíste terminantemente. Ficas como observadora externa. Não, não, ficas como observadora externa, podes dar palpites, Posso dar palpites. vais ser a nossa refugiada, Não pode dar palpites, só pode observar. podes Eu observar. posso observar e gozar. Queres ser a nossa migrante?
Não, precisam, não é? O Paulista. círculo fora do Funchal. O cí- Para o círculo fora do Funchal. Tá bem. Ai, meu Deus, nós de facto hoje não estamos bem. Bom, Não, foi do mas apagão. Apagou um do bocado da cabeça apagão. também. Mas fica aqui o desafio, não é? Dos funchalenses nas próximas eleições decidirem ou não se querem fazer um movimento para tomar conta do Funchal. Cá não digo nada. É porque acima de tudo o desenvolvimento do Funchal, que é o desenvolvimento. Ou a organização do desenvolvimento, porque há quem confunda progresso e desenvolvimento com caos. Não, repara, o que tu tens neste momento no Funchal, eu sei que eu não estou a tirar o mérito de quem se esforça por pôr ordem nisto, neste município e noutros municípios, mas vamos lá ver, o caos é tão grande neste momento e naturalmente também na Ponta de Sol has de encontrar isso, em México has de encontrar isso, Santana Mendes se calhar porque é mais Não pequenito, sei, olha que pô, ali não aquelas sei, casinhas aquela de. falha, não é? Aquilo é Não, não muito... sei. Agora, o caso do Funchal, que é a capital, eu já tenho tanta dificuldade em perceber critérios. E eu gostava muito, eu sei que isto não é só, não estou a dizer que aquela responsabilidade é totalmente da Câmara, mas a Câmara é que se disponibilizou a governar o Funchal. Neste caso o PSD. E o que nós assistimos neste momento é uma bandalheira. É uma bandalheira, eu não entendo. E quando digo bandalheira, no sentido da nossa própria segurança, das regras básicas de convívio, eu não entendo nada disto. Eu passo ali naquela Rua das Fontes. Eu no outro dia passei lá, estava a música tão alta, tão aos Ok, na berros, Zona Velha. que eu consegui ouvir no CR7. Não é na Zona Velha, é ao pé do Vivaldi. Sim, sim, sim. A música estava tão alta. Basicamente as rancheiras que vinham do campo estacionavam. Ah, é? Olha, Era. estava aí um barreiro dos diabos com música alta. No outro lado, logo a seguir, ao lado das Vespas, num terceiro andar ali perto, que tem agora aquela tipo fábrica, não sei o que é. Hum. Outro barreiro. E o Funchal tornou-se uma cidade tão barulhenta, E nós já fomos a cidade mais limpa de Portugal. Mas a limpeza não é tudo pior. A mim incomoda-me o ruído. É gente a cantar em todo o Poluição lado. Eu sonora. não posso ir a uma esplanada neste momento no Funchal. Porque está lá alguém com o microfone a cantar. E não se calam. É o dia todo nisto. Não é verdade? Desculpa. É verdade. Até tem boa voz, alguns. Até tem boa voz, mas não Tanto me deixa de dá. ser. Eu vou à zona do Apolo. Está lá dois ou três. Eu vou Ao verdinho. seja onde Está lá for. os índios Portanto, a tocar flauta de o pan. Funchal é uma cidade frenética, neste momento ruidosa. É. Portanto, desculpem o meu desabafo, mas eu gostava de poder-me sentar numa esplanada do Funchal em E só ouvir o silêncio. mar. Sem Ou então silêncio. um Richard Kleiderman. Tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, tan, Mas tan. pronto. Ou seja, estou a dizer que é preciso pensar o Funchal e repensar o Acho que Funchal. sim, está o Funchal, porque eu já fui E vou pensar no tremendamente movimento. excluída porque Tu és observador externo. não cumpro os requisitos. Não. Portanto, vou-me embora para a Ponta de Sol. Vamos então. Vá, Vamos. até para a semana. Desta para a semana.